Ok, obrigado, Esther. Então, bom dia a todos. Peço que desliguem os microfones, por favor. A Comissão de Operacionalização do Processo de Consulta à Comunidade para indicação do diretor da Escola de Medicina da Unirio, gestão 2025-2029, vem nesta oportunidade, na data de hoje, dia 23 de maio de 2025, às 9 horas e 5 minutos, dar início ao debate online através da plataforma Google Meet. Esclarecemos que este debate deverá ser pautado pelo princípio da ética e do decoro acadêmico, não sendo toleradas atitudes desrespeitosas, que, em caso de ocorridas, poderão ser motivos para a suspensão da palavra ou até mesmo deste debate. A candidatura única foi homologada no último dia 21 de maio, que terá a oportunidade de apresentar suas propostas, visão de gestão e responder às perguntas da comunidade acadêmica. Conforme regra prevista, pediremos agora que seja lido o currículo do candidato professor Francisco. Peço a Elisa que leia o currículo resumido do professor Francisco. O áudio, Elisa, por favor. Está sem áudio. Agora sim. Muito bom dia a todos. Segue a leitura do currículo do professor Francisco. Professor Francisco é médico formado pela Unirio, tem especialização em homeopatia, realizada no Instituto Hahnemanniano do Brasil e na Escola Francesa de Homeopatia. Tem aperfeiçoamento no Instituto Nacional Francês de Homeopatia. Iniciou carreira acadêmica na Unirio como professor substituto em 86 e atual professor associado. É mestre em neurologia pela Unirio e doutor em ciências pela Unirio. Foi representante dos professores assistentes do quadro pessoal do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, chefe do Departamento de Homeopatia e Terapêutica Complementar, membro da Comissão de Elaboração do Novo Regimento do HUGG, membro da Comissão de Ética Médica do Hospital Universitário Tamim Freguini, membro da Comissão de Acompanhamento Circular da Escola de Medicina e Cirurgia, vice-diretor da Escola de Medicina e Cirurgia, coordenador do curso de Medicina da Unirio, idealizador da primeira residência médica de homeopatia do país, coordenador de residência médica em homeopatia do Hospital Universitário da Freguini, membro do núcleo docente estruturante desde 2012, presidente da comissão de pós-graduação Lato Sensu nos anos de 2013 e 2015, foi presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, é presidente da Organização Médica Homeopática Internacional, é membro da Câmara Técnica de Homeopatia do CRENERG, membro também do Comitê Técnico Temático de Farmacopeia Homeopática Brasileira e é membro da Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Federal de Medicina. Agora o candidato fará a exposição do seu plano de trabalho, obedecendo ao tempo máximo de 15 minutos. A partir deste momento, os interessados poderão enviar suas perguntas através do chat da reunião. Passo a palavra, então, ao professor Francisco. Obrigado. Meu plano já está no link da escola e eu vou fazer uma apresentação breve aqui do que é a nossa proposta para esse período agora de 2025-2029. Então, vou projetar aqui para ficar mais simples. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá. Deixa eu ver por que eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, sim, agora sim. Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá. Então tá bem. Bom. Então, uma breve apresentação, né? Já foi falado a questão aqui minha do meu mini currículo, né? Mas o que eu queria destacar para vocês é que eu fui aluno da escola, né? E construí toda a minha trajetória, né, acadêmica dentro da Unirio, dentro do Hospital Universitário de Freguini.
Então, isso significa, né, eu entrei na escola em 77, me formei em 82, ou seja, e me tornei primeiro professor substituto, em 85, depois efetivo a partir de 87. Então, e sempre ativo, né, sempre participando, né, fui 3 vezes vice-diretor da escola, e aqueles que me conhecem, né, sabem que eu gosto de participar, eu não estou simplesmente substituindo a direção quando eu estive nesses cargos, né, foi com a professora Márcia Charneca Vaz, depois com a professora Maria Marta, e mais recentemente com a professora Andréa, quando eu assumi a coordenação do curso, esse desafio que eu nunca tinha sido, diante da necessidade da reforma curricular. Né? Então, eu sempre tive muito próximo, mesmo quando não estava nesses cargos, na questões administrativas e pedagógicas da Unirio e especialmente da Escola de Medicina. Então, a minha trajetória e a minha participação, né, mesmo naquela época dos CTAs dentro do hospital universitário, eu fui chefe de departamento durante muito tempo, do departamento de homeopatia, que depois mudou o nome de Departamento de Estudos Homeopáticos para Departamento de Homeopatia e Terapêutica Complementar, justamente na época, quando houve a virada, né, naquela época da primeira reforma curricular que eu participei, que foi em 98, com a gente convencendo o colegiado da necessidade da homeopatia se tornar uma disciplina obrigatória. Logicamente que a minha carreira, tanto acadêmica e principalmente médica, foi construída em cima da homeopatia, onde eu tive esses cargos todos aí de presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, né, que convive juntamente na NUIB, lá na FEICANECA 94, e depois fui presidente da Organização Médica Homeopática Internacional. Foi quando a gente criou a residência em 2004, e aí eu direcionei, parei de atuar nessa questão representativa da homeopatia e me dediquei de uma maneira mais exclusiva à questão acadêmica desde 2004 aqui com a entrada da residência médica, que precisava de uma atenção maior minha. Né? E aí, não só na questão da homeopatia especificamente, mas sempre participando dos MDEs, depois da reforma curricular de 2013, né, para 2014, né, quando houve, depois de 2014, a entrada da diretrizes curriculares para o ensino, diretriz curricular para os cursos de medicina, né, e a gente estava sempre um ano atrasado nas nossas reformas curriculares, né, ou seja, quando a gente fazia a reforma, depois saía uma diretriz, e agora a gente está em novo processo de reforma curricular, e realmente a gente fazer uma reforma que é tão necessária para a formação dos nossos alunos. E na questão administrativa, né, essa experiência durante esses anos todos, não só na questão administrativa da homeopatia, nesses cargos que eu tive, né, e alguns que eu ainda tenho, né, a recém-criada comissão da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, isso foi há 3 semanas atrás, né, então, para fortalecer a questão representativa da homeopatia dentro do seio da medicina, tanto na questão administrativa quanto na questão acadêmica, né. Então, a minha trajetória e a minha formação sempre foi nesse sentido, né. Cheguei a ser, durante o período, quando a professora Lúcia Viana era decana do CCDS, eu fui o coordenador, né, da pós-graduação em lato sensu do CCDS, né, então, dentro desses cargos administrativos, né, então foi um período muito, muito importante, né, e que eu pude, e espero ter contribuído naquela época, né, no desenvolvimento dos cursos de especialização. Naquela época era da pós-graduação do CCDS, não somente da Escola de Medicina, né, então, poxa, tinha mais de 30 cursos, né, e a Meire era a nossa secretária, né, que agora está na secretaria do CCDS, era a secretária da pós-graduação lato sensu, né. Então, são esses, para fazer um resumo breve, né, daquilo que eu fiz, né, e faço até hoje, né, eu sou membro ainda do Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia
brasileira, né, especificamente da farmacopeia homeopática brasileira. Desde 2008, né, a gente publicou a terceira edição da farmacopeia brasileira, homeopática brasileira, 3 edições do formulário. Então, sempre na representação acadêmica, né, porque eu estou ali por ser professor na Unirio. Então, é uma coisa bastante importante, né. E a minha forma de trabalhar, que é sempre de uma forma agregadora, aqueles que estão mais perto de mim, eu sempre procuro trabalhar, eu falo, tem que trabalhar com prazer, né? Eu acho que é isso, prazer, bom humor, né? E sempre com um astral bom, que eu acho que a gente passa tanto tempo dentro do hospital e dentro da escola, né? Talvez mais do que a metade da vida, da nossa jornada diária, né? Que a gente precisa ter um clima bom para a gente poder trabalhar, né? Então, procure ser sempre uma pessoa planejadora, organizadora, agregadora, trabalhar em equipe, valorizando os colegas, né? Tanto professores como técnicos administrativos e os discentes, né? E eu espero que a gente consiga fazer uma gestão conjunta de uma maneira que seja bastante positiva para a escola, para os alunos e para nós professores e técnicos, né? Então, essa é a minha forma de trabalhar. E como fazer isso, né? Então, baseia-se nesse ciclo de gestão, identificar não somente os problemas, as oportunidades, planejar as ações, organizar, executar e avaliar. Esse ciclo, de uma forma sempre retroalimentada, né? Então, sempre não é somente identificar, planejou, fez e avaliou, não. A gente esse ciclo sempre de uma forma contínua e participativa de todos, né? Então, esse plano foi construído a partir das observações já identificadas, tanto junto aos docentes, discentes e técnicos, ao longo desses anos todos, e de uma forma mais efetiva e mais próxima agora na coordenação do curso. E a gente vai ver que a gente dá prosseguimento ao trabalho que a professora Andréa colocou, e já vindo de outras gestões, ao longo de todas as gestões, né, da professora Andréa Marta e de todos os antecessores, né, a professora Agostinho, etc., todos eles, e a gente defender principalmente o ensino de qualidade. Concluir a reforma, né, que a gente está em pleno processo, com todas as dificuldades e as nossas características de fazer uma reforma real, né, diante das nossas dificuldades, das nossas limitações e principalmente diante das nossas potencialidades. Então, eu falo que a nossa reforma curricular é justamente para poder otimizar o nosso currículo, né, consolidando esse conceito 4, que foi a última avaliação nossa pelo MEC, e ampliando ações em busca desse conceito 5. Promover a valorização da escola, né, junto aos cenários, não somente internos, mas externos, da universidade e da sociedade, trabalhar junto com o DABB diante das demandas e necessidades acadêmicas, né, então isso é muito importante, buscar a adequação do número de alunos por turmas proporcionais, a gente já vem vendo, né, na verdade, a nossa escola universitária encolheu, e a gente vê que é uma dificuldade muito grande a gente ter 80 alunos por turma, é uma demanda já antiga, né, já da professora Ana Marta, junto à Prograde, para a gente tentar diminuir, agora com esse novo horizonte aí, se desenhando em relação ao Hospital dos Servidores, é um tema bastante agudo, sensível, né, que a gente precisa discutir junto à comunidade, e isso vai afetar com certeza o nosso projeto pedagógico, mas a gente já está vislumbrando todas essas possibilidades, seja com a agregação dos servidores ou não. E aumentar os cenários de ensino, né, a gente estava comentando agora há pouco, informalmente, junto com a Juliana, que ontem a professora André e eu fomos na Marinha para ver a saúde mental lá, e isso é uma busca intensa, né, acho que todos os diretores e coordenadores sempre buscaram isso, e junto às instâncias superiores, uma maior representatividade decisória nas relações, principalmente com o hospital universitário. Seja o GAFRE, né, e a gente sabe que está vencendo agora o contrato com a EBSER, então esse reitor está sendo mais sensível, principalmente pela necessidade e pela essa pressão em relação aos servidores, mas sendo uma coisa ou outra, o que não pode continuar o hospital universitário tendo essas decisões de uma forma muito mais isolada, sem uma participação efetiva que tem que ser dada pela nossa administração central, principalmente pela escola, porque eu falo que a escola, 80%
do nosso currículo e na nossa convivência é dentro do hospital universitário. Então, deveria ter uma participação mais ativa e uma maior representatividade em relação às decisões do hospital universitário, seja no Gafre e seja, talvez, aí nos servidores. Então, é incentivar uma gestão colaborativa, transparente, inovadora, ética, objetivando a concretização das demandas dos docentes, discentes, servidores técnicos administrativos e da própria MC, a questão nossa administrativa interna. Ampliar a comunicação, a gente vê que essa comunicação, não só interna, entre a escola e o hospital, mas também entre a universidade, de a gente tentar otimizar, ampliar isso que a gente vê que ainda poderia ser melhor. Né? Zelar pelo patrimônio da MC, lógico, ampliar. Aí tem várias coisas que são quase que obrigatórias nossas, né? E ampliar esse diálogo com a participação colaborativa dos diversos setores da escola. E, principalmente, né, que é o meu objetivo nessa questão de identificar, planejar, organizar, executar, avaliar, né, uma questão de criar um plano diretor para a MC, né, um plano para a escola, né, e não somente um plano de agora, de gestão, né, que eu estou me propondo a fazer, mas a gente realizar um plano realmente para a escola. E uma coisa super necessária é atualizar o nosso regimento, né, porque o nosso regimento é muito antigo. Né, não só o nosso regimento, que é uma necessidade premente, né, mas também os demais documentos, né, que a gente vê lá junto à comissão de matrícula, junto aos diversos setores lá que a gente precisa atuar junto à Prograde e também a questão administrativa. Na nossa biblioteca, que é um ponto fraquíssimo, né, na nossa avaliação junto ao INEP, do MEC, que a gente precisa ver de que maneira que a gente pode realmente otimizá-la, buscar uma melhoria da acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. A gente vê que a escola, a universidade abre para os PCDs, né? E cadê a acessibilidade para eles? Então, abre as vagas e a gente tem uma dificuldade tremenda no dia a dia junto à secretaria escolar lá para a gente poder alocar esses alunos que têm essas dificuldades, né? E a gente poder otimizar. Uma coisa que a gente está, né, a gente trabalhou, né, logo quando assumir a coordenação, a questão da SAEM, né? Que é o Sistema de Acreditação das Escolas Médicas junto ao Conselho Federal de Medicina, o que foi um bom... Professor, falta um minuto para esgotar o tempo. Ok, obrigado. Né, um bom instrumento de avaliação e identificação dos problemas, mas que a gente precisa melhorar. A gente viu alguns pontos que a gente tem são bons e outros que a gente ainda precisa complementar. E isso vai facilitar a participação dos nossos alunos para exercer a medicina fora, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, como também participar nos programas, nossos alunos, né, nossos egressos a participar nesses programas de pós-graduação. Né, como está terminando, né, e a gente vai ter depois um outro momento, a gente depois pode complementar, e eu acho muito mais útil, né, a questão mais do debate, da gente conversar, do que eu ficar expondo aqui, mas vocês me lembram também, eu vou me lembrar, marcar aqui, que a gente parou nesse ponto aqui, para depois a gente citar os outros pontos que eu coloquei aqui no nosso. Está faltando somente os dois últimos slides aqui, para a gente poder complementar aqui, mas eu deixo aberto agora para vocês poderem fazer as perguntas, né, a gente dar algum esclarecimento aqui na nossa proposta. Ok? Obrigado, professor. Dando continuidade, abrimos a rodada de perguntas e respostas. Conforme as regras, serão lidas as 5 primeiras perguntas recebidas no chat. E, em seguida, as perguntas mais relevantes que envolvam toda a comunidade acadêmica. O candidato possui 4 minutos para cada resposta. Não havendo mínimo de 5 perguntas, a comissão elencará 5 temas. Sendo assim, eu peço a Elisa para ler a primeira pergunta ou o primeiro tema, caso não tenha chegado nenhuma pergunta aqui no chat. Até o momento não chegou nenhuma pergunta, mas se alguém quiser enviar até esse momento do debate, a gente encaixa nessas perguntas que já estão sendo formuladas. Professor, quais são as suas propostas para fortalecer a relação entre a Escola de Medicina e o Hospital Universitário, garantindo melhores condições de ensino, pesquisa e extensão? Obrigado pela pergunta, né? Estou aqui controlando aqui o tempo para não ultrapassar a resposta, mas justamente estava até escrito na minha proposta, né? Eu acho que a gente tem que se fazer presente em todos os momentos decisórios do hospital, principalmente aquilo que está relacionado à questão acadêmica, né, nossa.
De que forma isso, né? Se fazer presente, ir na direção do hospital, pleitear junto à nossa administração central uma posição realmente mais objetiva e mais firme e participativa, principalmente nessa feitura que está findando agora o contrato da IBSER com o Hospital Universitário. Então, a gente precisa ter uma presença mais efetiva e cobrar isso da nossa administração central. A gente sabe, a gente que é mais antigo, participou de toda essa implementação e toda a entrada da IBSER no hospital, a gente viu que é como se o hospital fosse o patinho feio da universidade, né? Porque eu falava assim, administrar miséria, né? E eu sou uma pessoa muito sincera, muito direta, e não tenho muito papo na língua em relação de falar as coisas. Logicamente, sempre com respeito, mas sem deixar de encarar os problemas. E a verdade é que administrar o hospital sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Dificuldade financeira. E isso é uma dificuldade financeira também para o hospital. Daí a entrada da IBSER, a gente não vai nem se aprofundar nisso. Mas nessa questão da IBSER e do relacionamento da IBSER com a universidade e diretamente conosco, que nós vivemos dentro do hospital, deveria ter tido nas administrações anteriores, por parte da Unirio, da nossa administração central, reitorias e pró-reitorias, um papel importante na representação da escola. Não somente indicar o superintendente ou alguns cargos dentro da direção do hospital, mas deveria ter na participação efetiva decisória do hospital. E é isso que a gente vai cobrar da nossa administração central, para a gente poder realmente, efetivamente, a gente poder não só prestigiar os nossos alunos da graduação, hoje por quê? Está quase exclusivamente na questão da pós-graduação com a GEP do hospital, da Gerência de Ensino e Pesquisa, na qual é o professor Daniel, que é uma pessoa muito próxima a nós, mas que fica mais quase sobre a égida do hospital. Tanto que as residências médicas, né, foi, ao longo do tempo, passando para totalmente gestão da IBSER, né? Então, não que isso seja positivo ou negativo, o que eu estou falando é de nós termos realmente uma participação efetiva diante disso. E a gente não pode esquecer que dentro do próprio contrato da IBSER com o hospital, existe uma obrigatoriedade, sim, né, porque no contrato fala que naqueles funcionários contratados pela IBSER junto ao hospital, que eles também têm que prestar o serviço do ensino, inclusive para a graduação, e não somente para a graduação, para a pós-graduação, né, que seria a residência. Então, o que eu espero, né, é que na nossa gestão a gente consiga ter essa proximidade, né, a gente realmente, e essa representatividade. A proximidade a gente pode até ter, né, indo lá junto ao hospital, mas a gente precisa ter que a nossa administração central nos delegue, né, à escola de medicina essa função, porque então a gente não vai conseguir ter uma ação realmente efetiva nesse sentido. Em relação à pós-graduação, estrito senso, né, eu acho que a gente precisa botar o pé no acelerador, trabalhar junto, chegar junto, né? As nossas pós-graduações, a gente vê que ainda a nossa escola de medicina, em termos de pós-graduação de estrito senso, ainda tem muito poucos programas, né? Eu mesmo fui aluno da neurologia, né, onde eu fiz o meu mestrado, junto com a professora Regina na época, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma participação mais efetiva nesse sentido também, né? É isso. Obrigada, professor. Agora, partindo para o segundo tema, quais serão os seus critérios para a gestão participativa e transparente, como escolha de coordenação de curso e relação entre os chefes de departamento? Esse é um assunto bastante importante, né, porque a gente precisa ter essa proximidade, né? Hoje a gente tem um convívio muito, muito próximo à decania, né? Os chefes de departamentos, né, dentro do nosso organograma da universidade, eles estão muito mais ligados à decania do que à própria escola. Isso exige, dentro do nosso regimento interno, uma modificação. O regimento interno da escola, quando ele foi criado, né, não existia, né, essa questão muito bem clara, ele é muito antigo e ele precisa ser atualizado. Então a gente vê que tem coisas que passam e perpassam diretamente dos departamentos para a decania. E às vezes a gente só é comunicado ou só vê. Então a gente precisa mudar
essa questão da participação e de um acompanhamento melhor da escola, da direção da escola, junto aos departamentos, porque isso está quase que desvinculado. Ou seja, existe uma autonomia que é importante, mas não há uma participação efetiva da direção, né? Então, a gente precisa modificar isso, não só na prática, mas a gente precisa mudar isso também na teoria, para ter legitimidade disso, porque então a gente não consegue ter realmente uma eficácia nesse sentido. Então, isso é um ponto, tá? Um outro ponto, que dentro das relações, nesse sentido da pergunta, é a questão de a gente estar muito mais próximos nas coordenações de período, né? Dentro da reforma curricular, né, que a gente fez várias reuniões dentro do NDE e a gente continua fazendo, a gente viu que fica muito isolado, né, a coordenação do período, da coordenação da escola. Então, existe uma necessidade de a gente trabalhar mais juntos. E a minha característica é essa, né? Eu sou uma pessoa desse jeito, né? Eu nem consigo ser de outra forma, né? Eu costumo falando sério e brincando, né? Para se tornar coisas mais leves, né? Mas que a gente precisa da participação das pessoas. A gente precisa trazer e despertar e motivar os nossos docentes e os nossos discentes para que eles realmente contribuam e se sintam fazendo parte da escola, do hospital, do departamento, porque a gente viu que ao longo dos anos foi tendo um esvaziamento, né? E cada vez, até para a gente ter quórum, né, para as reuniões, às vezes é complicado, né? Porque a gente vê que houve um desestímulo diante, né, da própria evolução, né? Então, existe toda uma questão histórica do que aconteceu e a gente precisa desse resgate. A gente precisa fortalecer a nossa escola. Eu acho que a gente só vai conseguir fortalecendo com a participação ativa e a presença realmente, né? Eu acho que sempre deveria ter uma representação dentro das reuniões do departamento de alguém da escola, seja o coordenador, seja o próprio diretor, né? E não somente uma comunicação por escrito, que às vezes, dependendo do assunto, passa até desapercebido pela coordenação de curso ou pela direção da escola, né? Então, eu acho que essa proximidade e essa participação é uma coisa muito bem-vinda. Dentro da escolha, tanto do vice-diretor quanto do coordenador do curso, né? Como é que eu penso, né? Começou com a professora Maria Marta, né? Sempre tentando escolher para fazer essa proximidade, trazer o chefe de departamento para a direção substituta, né? Que já começou desde aquela época. Então, é uma coisa muito importante. A manutenção é essa, né? Eu me tornando diretor, a intenção é o professor Dacre venha continue, né, como o diretor substituto. E na coordenação do curso, nós estamos vendo nessa escolha que, né, tem que aceitar o desafio, né, de continuar a reforma, a gente concluir a nossa reforma curricular, e a gente está vendo aqui, com certeza, a escolha, né, a indicação, né, na verdade, porque tem que passar pelo colegiado da escola, a aprovação do nome que eu indicarei. E, né, então, eu estou vendo os nomes, né, então, né, vamos botar a carroça na frente dos bois, né, mas com certeza vai ser uma pessoa que tem que ser ativa e participativa para a gente poder fazer uma gestão em conjunto, né, porque é dessa forma que eu acho que a gente vai construir uma escola melhor. Tá? Quase os meus 5 minutos aqui, eu estou controlando meu tempo. Quase, perfeito. Então, passando à terceira pergunta agora, o senhor possui propostas para melhorias das questões estruturais e físicas das unidades de ensino da Escola de Medicina, especialmente das salas de aula e dos laboratórios? Esse é um assunto para lá de sensível, né? Recurso, né? E recurso, a gente vê que o Ministério e o nosso governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, só vem diminuindo as verbas, né, para isso. Então, na verdade, a forma como eu encontro, né, e dentro desse aprendizado de eu andando nas diversas escolas, né, eu falo assim que a escola de enfermagem é um excelente exemplo, né? Então,
o que a gente tenta e o que a gente vai tentar buscar, né, o que eu vi e o que eu aprendi com os outros colegas das outras escolas dentro da Unirio, que a gente depender da nossa administração central para isso acontecer, não acontece. Né? Eu sou uma pessoa muito realista e direta, como eu falei. Né? Então, na verdade, a forma de a gente tentar encontrar isso é através da nossa articulação política, né? Junto com os nossos deputados, vai ser por meio de buscando emenda parlamentar para isso, como sempre aconteceu dentro do nosso hospital, dentro da nossa escola. Né? A gente vê quando a gente faz as reformas que acontecem aqui dentro, né? São iniciativas dos professores, seja através dos seus projetos de pesquisa, buscando recursos fora, para a gente poder fazer alguma coisa dentro do hospital e dentro da escola. Então, eu vejo que, para a gente conseguir essa forma, de uma maneira muito direta, eu falando, através desse contato, logicamente, articulando junto com a nossa administração central, mas sendo direto, né? A gente viu que hoje a questão orçamentária governamental, e nós somos uma unidade federal, né? É através quem manda isso hoje, antes era o Ministério da Educação, né? Hoje não, são as emendas parlamentares que são isso. Né? A gente vê que o nosso orçamento destinado à questão educacional só vem diminuindo, né? Como agora foi recentemente mais um corte anunciado pelo Ministério, né? Pelo governo e pelo Ministério. Então, vai ser, eu só vejo uma saída, como eu vi, né? Não adianta a gente querer inventar roda, né? É através junto aos deputados, nas questões das emendas, a gente vai ter que ir à luta disso, né? Procurar isso, como eu vi a escola de enfermagem fazendo isso e fazendo melhorias dentro da escola. Então, eu só vejo, pelo menos no momento, esse caminho, porque a gente tem que lidar com a realidade. Tem essa questão da hipótese, da probabilidade do Hospital dos Servidores, vai ser injetado através da EBSER no dinheiro, e, logicamente, nós convivemos dentro do hospital, por isso que a gente tem que ter uma atuação mais próxima e ter essa representatividade dada como eu falei anteriormente, dada pela nossa reitoria, para a gente poder ter, não só para nós, mas também te dar essa assessoria para a reitoria. Então, eu só vejo essa questão da melhoria estrutural através de medidas políticas, né? Através das emendas, para que a gente consiga ir à luta disso para tentar trazer para a nossa escola, tanto na questão dos espaços para as aulas, reforma dos nossos anfiteatros, né? Melhorias na nossa questão administrativa, né? Quem conhece bem o prédio nosso, né? Aí da escola e da decania, é uma vergonha, né? A gente vai esconder o sol com a peneira, né? Brincadeira, né? A gente sabe disso, né? Não adianta, a gente tem que encarar os problemas como eles realmente nos apresentam, né? Então, eu vejo que, pelo menos no momento, né, o caminho é esse, né? Para a gente conseguir recursos para a gente fazer essas não é nem reformas, né? A gente fazer adequações, né? E uma manutenção daquilo que realmente está muito precário, né? Então, eu acho que é um dos caminhos para a gente poder tentar objetivar e conquistar esse assunto que foi abordado. Ótimo. Quarto tema agora, um tema para lá de sensível esse, como o senhor pretende lidar com as divergências entre as opiniões da comunidade acadêmica acerca da possível fusão do Hospital Universitário Gafreguin com o Hospital Federal dos Servidores do Estado? À tarde teremos uma reunião, né, do colegiado da escola para falar sobre esse assunto, né? É um assunto super sensível, né? Eu falo assim, né? Eu sonho com os pés no chão, né? Então, eu sou meio São Tomé nessas questões, né? Eu só acredito nas coisas depois que elas estejam concretizadas, né? Então, eu acho que existe muita fofoca, existem muitas questões, mas eu acho que só existe uma forma, chegando junto, né? A gente tem que estar participativo, né? Participar ativamente, né? Justamente o que fala a palavra, né? A gente se fazendo presente, estando presente nas discussões, estando presente nas reuniões, provocando reuniões junto à comunidade, né? Saber qual a opinião, de uma maneira tranquila, organizada, de uma maneira, não de baderna, né? Com baderna a gente não vai chegar ficar batendo panela, a gente só vai fazer barulho, ruído, não vai resolver absolutamente nada, né?
Eu acho que os problemas têm que ser enfrentados de frente, né? Tem que olhar, ver o que é, quais são as possibilidades, o que pode ser feito dentro desse planejamento, né, que foi lançado agora no Acordo de Cooperação Técnica. O planejamento do GAFRE, com certeza, não é o que nós desejamos, né, para ninguém do GAFRE, nós não queremos. Agora, negar que o servidor vai ser uma coisa positiva para a escola e para a universidade, sem dúvida nenhuma, logicamente, seria uma aquisição muito importante para a escola e para o nosso crescimento. A gente vê que ao longo dos anos a gente só vê o hospital encolher e a escola encolher, né? Eu que sou antigo, né? A Elisa estava falando que foi a minha aluna há alguns anos atrás, não vou falar quando é que foi, né? Eu sou Elisa, né? Mas a gente vê, né, como é que o hospital encolheu ao longo dos anos, né? Na minha época, todas as enfermarias funcionavam, né? A gente eram 200 alunos, mas tudo funcionava, né? A minha turma de graduação eram 200, né? Mas a gente não tem que ficar passando no passado, a gente tem que pensar no futuro. O hospital precisou de adequações, sim, precisou se adequar às características e exigências da Anvisa, sim, dos bombeiros, sim. Então, encolheu o hospital. E o número de alunos continua sendo o mesmo. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, que a escola cresça, até para a gente não desaparecer, né? Então, é muito importante a gente valorizar a questão do ensino público, do ensino federal. A gente vê, né, eu recebi ontem, o professor André me mandou, né, uma crítica construtiva, o presidente Lula lá, na inauguração da Faculdade de Medicina no Sírio-Libanês, né? Eu acho que ele deveria prestigiar mais as nossas faculdades públicas, né? Para a gente valorizar o ensino público e oferecer realmente de uma maneira, né? Porque a gente sabe o quanto essa hipertrofia, né? A multiplicação e progressão para lá de João América, da criação das escolas de medicina, é um absurdo dessas escolas particulares, né? Em vez de valorizar realmente aquilo que é nosso. A gente vê tantas dificuldades, né, para a gente poder arrumar estágios fora, né, porque as escolas particulares pagam, né, os seus preceptores. Então a gente precisa realmente, a gente precisa construir aquilo que eu falei, né, a gente precisa identificar, planejar para a gente poder organizar uma estratégia. E a gente viu que foi tudo feito muita correria, né, mas a gente tem pelo menos um compromisso do nosso reitor e da administração central, que aquele plano que está esboçado nesse acordo não é definitivo para o GAFRE, né? Não é definitivo, e significa definitivo para nós, escola, né? Porque a gente vive dentro do GAFRE, né? Então, a gente precisa trabalhar com as coisas na mão, né? Um pássaro na mão do que 10 no ano, né? Então, eu acho que a gente precisa, eu sou a favor, sim, de nós crescermos, mas crescermos de uma forma organizada, planejada, organizada, avaliada, dentro daquilo que eu coloquei no nosso plano de gestão, né? A gente precisa desses 5 pontos muito importantes e que a gente vai levar a nossa contribuição lá para a administração central nesse sentido, para que essa questão do GAFRE com os servidores seja tratada de uma forma responsável, madura, né? E uma forma que tenha profissionais capacitados para que possa assessorar tanto a reitoria quanto nós na escola, na construção de um projeto realmente importante para a nossa escola, e não de uma coisa amadora, né? E muito menos aventureira. A gente precisa realmente de uma coisa bem concreta, e eu vejo, né, pelo menos uma boa vontade por parte da reitoria para fazer isso. Eu espero que isso realmente seja verdade, né? Ótimo. Professor, nós não tivemos nenhuma pergunta pelo chat, provavelmente essa será a última. O senhor já abordou esse tema antes, mas com relação à reforma curricular do curso de medicina, quais são as principais mudanças em relação ao currículo anterior e qual vai ser o impacto para os estudantes que já estão em curso? Essa pergunta é muito boa, né? E aí, essa eu estou bem a par dela, né? Porque a gente está aqui trabalhando já há alguns anos, né, nesse sentido. Primeiro vai ser a questão da prática, né? A gente vê que para falar na minha linguagem moderna, é um fake, né? A nossa prática é um fake, infelizmente. A gente vê que disciplinas que têm tanto a sua parte teórica e a parte prática, ela tem uma dificuldade muito grande de ser executada, porque é um período muito curto, né, para cada disciplina, né, e a gente não tem a infraestrutura básica, né, para poder rodar dentro da enfermaria e dentro dos ambulatórios, principalmente. Então, por exemplo, né, uma especialidade, a sua qual é mesmo, hein, Elisa? Dermatologia. Dermatologia. Você vê como é que a gente vai colocar os alunos de graduação na parte prática da dermatologia. Não como. Né?
não coloca, não tem espaço físico, né? Então, o que nós idealizamos, que nós estamos construindo? Na verdade, vai ter uma parte teórica das disciplinas e a gente vai criar, tanto no quarto, no quinto, sexto, no sétimo período, né, uma grande disciplina de prática, né? Tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica e também de todas as disciplinas. Então, a gente vai ter uma grande carga horária de 4 turnos por... esse é o projeto ainda, eu estou adiantando o projeto já do que ainda está sendo construído, né? Mas que a gente tem essa parte prática de uma forma efetiva de 120 a 180 horas por semestre, ou seja, 4 turnos de 3 horas por semana, e realmente de prática, distribuído entre ambulatório e enfermaria. O 4º e 5º período mais na enfermaria, o 6º e o 7º mais nos ambulatórios, abrangendo todos, e aí faz um grande rodízio em todas as especialidades, né? Então, com isso, o aluno vai ter uma visão, falando da parte prática, né, especificamente, né? A gente vai fazer essas apresentações, né, uma vez a gente está amadurecendo e está construindo isso, do novo projeto pedagógico em relação a isso, e para responder, eu esqueci de marcar o tempo agora, me perdi agora. Professor. Vamos faltar faltam 2 minutos. Obrigado, André. Então, em relação para os alunos hoje em vigor, né, que estão acontecendo, a gente sabe que a reforma curricular ela parte a partir do 1º período. A gente também tem aí tem que ter o aceite dos alunos para a gente poder fazer essas transformações. Em relação ao internato, a proposta é a gente trazer a atenção básica e a medicina de família, a saúde coletiva, para o 9º período, o 10º a clínica médica, o 11º e pediatria e o 12º a cirurgia. Então, a nossa proposta é mudar isso, mas tem que ter o aceito dos alunos para isso. E dessa questão prática, a gente vai tentar ver como é que nós vamos primeiro implantar para o novo currículo, também para ver como é que a gente vai colocar para os novos alunos, para os alunos nossos atuais, para que eles possam se beneficiar, que a gente acredita que vai ser muito melhor do que vem acontecendo hoje, né? Então, mas a gente precisa do aceite da totalidade dos alunos para a gente poder fazer isso, tá? Então, e todo mundo assinar, né? Então, a gente sabe que numa reforma curricular, e a gente vai conviver num certo momento com dois currículos, com certeza. Às vezes até com o terceiro, porque tem os alunos que não conseguem ser contemplados, ser aprovados em todas as disciplinas, e aí fica devendo, é um momento de grande sacrifício, mas a gente sabe que toda reforma curricular é assim mesmo. A gente que já passou por algumas, a gente sabe disso, mas não tem como a gente escapar disso, não tem como a gente fugir dessa realidade, tá? Se ficou alguma coisa para eu responder, né? Mas as perguntas são bem amplas, né? Responder tudo não é mole, não. Né? Mas eu estou aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram. E que eu consiga. Né? Obrigada. Obrigado, professor. Dando por encerrado o bloco de perguntas e respostas, vamos às considerações finais. É destinado ao candidato um tempo máximo de 3 minutos. Passo a palavra, então, ao professor Francisco para as suas considerações finais. Eu não paro de falar, né? Puxa vida, né? Mas o que eu espero, que eu gostaria e o que eu vou tentar buscar junto à nossa comunidade, e a comunidade que eu estou falando são os técnicos administrativos, né? Vocês sabem o quanto que eu prezo vocês, né? O quanto que eu valorizo vocês, né? Eu acho que sem vocês a gente não consegue fazer as coisas, né? Eu acho que é importante, e aprendi e continuo aprendendo muito com vocês, né? Então eu acho que vocês estarem junto de nós é muito importante. E a forma de eu trabalhar é sempre junto, né? Eu espero, né, e vou buscar isso junto tanto aos alunos quanto aos professores, né? Saber que nós somos colegas. Eu sempre falo, né? Eu dou aula lá no 4º período, né? Então eu falo que os nossos alunos são colegas, é assim que eu trato nossos discentes, né? Eu acho que porque eles são os nossos futuros médicos, vão tratar da gente, tratar de nós, da nossa família, né? Então de todos nós. Então a gente precisa estar muito junto
Eu falo que aluno sem escola não existe, né? Como não existe também sem professor e não existe sem os técnicos. Então, eu acho que a participação e a contribuição de vocês é fundamental. E é dessa forma que eu vou tentar fazer essa gestão de 2025 para 2029, né? Com a participação de vocês efetiva, né? De vocês estarem participando conosco, tanto nas opiniões, quanto nas decisões, quanto nos planos, né? Então, essa questão que eu falei de identificar, organizar, planejar, organizar, executar e avaliar, é um processo contínuo com a participação dos nossos 3 segmentos, sem dúvida nenhuma. E é isso que eu vou tentar buscar, porque a gente não faz nada sozinho, né? E a gente está passageiro nesses momentos. E desafios e dificuldades, eu comecei desde que eu optei de fazer a minha especialidade com homeopatia, né? Então, para mim, isso não é novidade alguma, né? Então, de desafios, e gosto deles, né? E tento sempre fazer de uma maneira correta, honesta, ética e participativa, né? Então, é essa que é a minha consideração final aqui, como foi colocada pela nossa comissão, né, é a forma como eu procuro e vou tentar trabalhar com vocês todos aí, né, porque a gente não trabalha sozinho. Agradecemos ao professor Francisco por ter apresentado suas propostas nesse espaço oportuno para que a comunidade pudesse conhecer melhor suas ideias para a gestão do MC. Mesmo sendo candidatura única, ressaltamos a importância de que todos participem deste processo de consulta à comunidade. Damos por encerrado este encontro, agradecendo ao candidato e também a todos que acompanharam. Tenham todos um bom dia, até o próximo debate no dia 26 às 18 horas, neste mesmo link. Obrigado, gente. Obrigado.